Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia 12 de março. Nós estamos aqui para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD em casa, a nossa revista Palavra e Vida. A lição de hoje é a lição de número 11 e o texto básico se encontra em Romanos, capítulos 12 e 13. Conselhos práticos, parte 1. Até o capítulo 11 de Romanos, Paulo nos leva a refletir sobre questões teológicas conceituais. Ele ensina sobre como somos salvos, justificados, etc. Porém, nos capítulos que se seguem, o foco está em uma teologia prática de ponta, ou seja, agora ele nos ensina a vivermos como salvos, de maneira justa. Em 12:1, essa teologia prática começa um exorto, isto é, o apóstolo roga à igreja romana que escute os conselhos que se seguem, exortações que começam no capítulo 12 e vão até o capítulo 15. Primeiro momento, o corpo e o culto. O primeiro conselho dado é que devemos apresentar nossos corpos como sacrifícios vivos. Em parte da cultura grego-romana, isso soaria muito estranho, tendo em vista que, para ela, o corpo era a prisão da alma, pois eles consideravam a matéria algo ruim e profano, ou seja, separada do sagrado. No entanto, na cultura judaico-cristã, o corpo é o lugar onde Deus age. No Novo Testamento, o corpo é tratado como o templo do Espírito, 1 Coríntios 6:19. E o instrumento pelo qual ele opera, Romanos 6:13. A expressão máxima da santidade do corpo na Bíblia é a encarnação de Jesus. Deus, que assumiu um corpo humano, e é justamente por meio do corpo que nos apresentamos a Deus como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, sendo esse sacrifício a expressão de nosso culto racional ou razoável. Em outras palavras, o culto não é apenas uma liturgia que fazemos em nossos templos, mas toda uma vida dedicada a Deus, pois nossa vida é o culto que Deus recebe. Mas como isso acontece na prática? O apóstolo, primeiramente, diz que não devemos nos amoldar à presente era. A palavra amoldar, no grego, traz o sentido de algo que acontece no exterior, ou seja, Paulo nos exorta a não agirmos como o mundo. Se o mundo odeia, nós amamos. Se o mundo é egoísta, nós somos solidários. Se o mundo se entrega às paixões, nós à santidade e assim por diante. E por que fazemos isso? Porque somos pessoas que tivemos as mentes transformadas e a condição humana mudada, porque o Evangelho nos faz enxergar o mundo de uma forma diferente. Passamos por uma metamorfose, razão pela qual experimentamos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Segundo momento, a unidade. Em seguida, Paulo nos ensina sobre a necessidade de sermos um, usando a figura do corpo
e falando sobre os dons. Romanos 12, 3 a 8. Os membros de um corpo não são iguais, pois um corpo é formado de muitos membros e só funciona bem quando a diversidade de membros é valorizada e não rechaçada. Essa convicção de Paulo afirma que cada membro contribui para o corpo por meio de seus dons. Dom é a tradução de carisma, que significa a graça colocada em ação. Somente na variedade de dons é que a graça de Deus é manifestada entre nós. Leiam 1 Coríntios 12, 12 a 27. Por isso, não devemos nos achar melhores ou piores que ninguém. Isso significa ter uma visão moderada de si mesmo. Terceiro momento, conselhos para a vida diária. E por fim, Romanos 12, 9 a 21, termina com 15 conselhos para a vida cotidiana. Primeiro, devemos ser sinceros no amor. O amor cristão é abandonar-se de si pelo bem do outro. Romanos 12, 9. Segundo, devemos odiar o mal e nos apegar ao bem, isto é, precisamos ser bondosos em nossas relações. Romanos 12, 9. Gálatas 5, 22. Terceiro, devemos nos amar fraternalmente. Em grego, todo o sentido de Romanos 12, 10 indica o amor que devemos dedicar à família. A igreja que somos nós é a família de Deus. Efésios 2, 19. Quarto, devemos honrar os irmãos e irmãs, reconhecendo os seus dons e dando-lhes espaço de atuação. Romanos 12, 10b. Quinto, devemos ser zelosos e fervorosos quando servimos ao Senhor. Romanos 12, 10 ainda. Isto é, devemos ter um padrão de excelência no serviço a Jesus, fazendo o melhor que podemos com os recursos que temos. Sexto, um conselho triplo: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Romanos 12, 12. A motivação de nossa alegria é a esperança que temos em Jesus. Essa esperança nos torna pacientes na tribulação, pois nossos corações estão alinhados ao de Deus quando perseveramos na oração. Sétimo, devemos ser solidários diante das dificuldades dos irmãos. Romanos 12, 13a. Cuidar dos mais velhos, ou melhor, cuidar dos mais vulneráveis e também dos mais idosos, com certeza, né? É uma marca do cristão. Oitavo, o cristão deve ser hospitaleiro, ou seja, ele precisa ter uma disposição acolhedora. Romanos 12, 13b. Oitavo, o cristão não é o ser humano que busca a vingança, antes é um abençoador, mesmo quando é perseguido. Romanos 12, 14. Nono, um discípulo de Jesus deve ser empático. Romanos 12, 15. Décimo, não devemos ser orgulhosos nem esnobes. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento e, para isso, todas as distinções sociais precisam desaparecer. Romanos 12, 16a. Em Deus não há acepção de pessoas. Atos 10, 34.
11 ou 12, né? Agora, 12. Não devemos nos autopromover como sábios. Romanos 12, 16b. 13. O cristão nunca usa o mal como estratégia para vencer, preferindo ter uma conduta que seja bela aos olhos de todos. Romanos 12, 17. 14. Devemos nos esforçar ao máximo para viver em paz com todos. Romanos 12, 18. E, finalmente, não devemos ter desejo de vingança, pois ceder diante da vingança é ser conquistado pelo mal. Romanos 12, 19 a 21. Então, aí 15 conselhos maravilhosos que nós, crentes em Cristo Jesus, precisamos vivenciar diariamente. Agora, o quarto e último momento da nossa lição. Romanos 13. Paulo começa sua exortação em Romanos 13, 1, afirmando que todos nós devemos estar sujeitos às autoridades civis, ou seja, devemos respeitar as leis estabelecidas a fim de manter a paz social. Essa submissão se baseia na convicção de que todas as autoridades foram constituídas por Deus e foram estabelecidas por Deus para o ordenamento público e para a promoção do bem comum. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Ou seja, tudo o que acontece está sob a permissão e supervisão de Deus. Deus não nos abandona. Ele vê tudo, assim como ele fez no tempo passado com o povo de Israel, ele faz conosco hoje. Nós só precisamos de uma coisa: confiar em Deus. Esse pensamento nos leva a duas reflexões. A primeira é que existe um poder acima das autoridades, pois nenhum poder é dado a uma pessoa se Deus não permitir. João 19, 11. A segunda é que as autoridades recebem seu poder de Deus, a fim de cumprir uma tarefa. Se cumprem mal, vão arcar com as consequências, né? Logo, se ela não cumprir sua tarefa, ela perde legitimidade. Porém, de modo algum, o apóstolo está estabelecendo um princípio universalmente válido em qualquer situação. Paulo, podemos ver na própria Bíblia servos de Deus fazendo críticas ou indo de encontro a governos ou governantes. Daniel 6, Mateus 14, Lucas 13 e assim por diante. Prosseguindo em seu ensinamento, em Romanos 13, 2 a 7, Paulo dá alguns exemplos sobre a relação das autoridades com o povo. O apóstolo, contudo, tem em mente o governante que pretende estabelecer a paz por meio do cuidado de todos, independentemente de serem gentios, judeus ou cristãos. Outra faceta das autoridades é a punição daqueles que não se comportam de acordo com a lei. Para esses, ela tem a espada, símbolo do juízo trazido pelos governantes na época em que Paulo escreveu sua carta. Por fim, o apóstolo trata de pessoas, ou melhor, por fim, o apóstolo trata de nossas obrigações como cidadãos. Primeiro, ele fala das contribuições tributárias que o governo romano cobrava das nações subjugadas. Uma das preocupações de Paulo era que os cristãos se rebelassem contra os impostos de maneira indevida
e isso atrapalhasse o testemunho do Evangelho, pois poderiam ser chamados de baderneiros e serem presos por uma causa não nobre. Devemos temer as leis, caso não estejamos praticando o bem, porém melhor que temer é ter uma vida regrada e de acordo com a lei humana, quando esta não fere nossas liberdades. Porém, se for preciso que soframos por fazer o bem, como está escrito em 1 de Pedro 4, 15 e 16. Conclusão. Por fim, como diz o princípio batista sobre a relação dos batistas com o Estado, tanto a Igreja como o Estado são ordenados por Deus e responsáveis perante Ele. Cada um é distinto, cada um tem um propósito divino. Nenhum deve transgredir o direito do outro. Devem permanecer separados, mas igualmente manter a devida relação entre si e para com Deus. Cabe ao Estado o exercício da autoridade civil, a manutenção da ordem e a promoção do bem-estar público, enquanto a Igreja é uma comunhão voluntária de cristãos unidos sob o domínio de Cristo para o culto e serviço em seu nome. Para pensar e agir. Você entende que o culto é nossa vida oferecida a Deus em nosso cotidiano? Você pensa assim? Segundo, você entende o quão importante é trabalhar como corpo, principalmente o corpo de Cristo? E terceiro, você entende que o Estado tem uma função e a Igreja tem outra função? Cada um tem uma função diferente? Pois é, o Estado não deve interferir nas atividades da Igreja, assim como a Igreja não deve interferir nas atividades do Estado. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor por mais um domingo, mais um dia em que podemos estar estudando a Tua Palavra e que possamos, Senhor, estar diante do Senhor em adoração, servindo ao Senhor com alegria e prestando ao Senhor um culto somente ao Senhor devido. Dá-nos a Tua graça constante, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Fortalece a nossa fé a cada momento e ajuda-nos, ó Deus, a viver de acordo com a Tua vontade. Que possamos ter forças para vencer as tentações do inimigo e assim continuarmos firmes e fiéis aos propósitos do Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, o Teu povo, a família cristã. Abençoa, Senhor, as Tuas igrejas, onde estiverem situadas, levando a Tua palavra. Abençoa, Senhor, cada líder cristão, cada líder político, que todos possamos andar segundo a Tua vontade para seguir os Teus propósitos. Ó Deus, usa-nos para disseminar, para levar, para anunciar, para pregoar a Tua palavra, o Teu Evangelho. Abençoa as nossas vidas e que a graça e a misericórdia do Senhor continue a cada manhã fortalecendo cada um de nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama. Oramos agradecidos no nome santo e doce de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos a mais uma melodia.
isto: ao mundo levai seu amor, ao mundo anunciai que Jesus é o único Salvador, que só em Cristo há esperança. Que nós possamos fazer isso com a nossa vida, com a nossa voz, servindo sempre ao Senhor. E assim, meus amados, estamos chegando ao final de mais uma EBD com você, a nossa EBD em casa. Que Deus nos dê um domingo de alegria, que possamos estar juntos das nossas famílias, com alegria, compartilhando cada momento e assim desfrutando da presença de cada um daqueles que integram o nosso corpo familiar. E que lembremos, o nosso corpo físico é o templo do Espírito Santo, que habita em nós e que nós não somos de nós mesmos. Que possamos assim viver para Cristo. Amém? Que Deus nos dê um dia de paz e logo mais, a partir das 19h30, nosso culto de adoração ao Senhor, na casa do Senhor. Esperamos você ali para estar conosco na Primeira Igreja Batista de Itaperuna. Não falte, não fique em casa. Vá para a casa do Senhor. Amém?